Existe uma satisfação quase terapêutica em ver um serial killer sendo condenado. O sujeito é preso, julgado, executado, e a sensação é de que o sistema funcionou. Caso encerrado, sociedade protegida, o bem venceu. Só que em Possuídos de 1998, estrelado por Denzel Washington, o mal basicamente olha para o protagonista e diz que ele entendeu tudo errado. O detetive John Hobbs acredita que colocou um ponto final em uma sequência brutal de assassinatos ao prender Edgar Reese. A execução acontece com direito à provocação, canto debochado e um ar de quem sabe algo que ninguém mais sabe. E então ele morre. Só que dias depois os crimes voltam, com o mesmo padrão, a mesma assinatura psicológica, o mesmo jogo mental. E é nesse momento que o filme deixa claro que não se trata apenas de um thriller policial. Trata-se de uma história sobre perceber que talvez você nunca tenha tido controle algum. Se você espera conforto narrativo, talvez esteja no lugar errado. Aqui o mal não corre, ele administra o tempo. Deixe aquele like espacial, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber conteúdo de toda a galáxia. Possuídos começa como um drama policial tradicional, estruturado dentro da lógica investigativa, com interrogatórios, julgamento e execução. O espectador é conduzido por um terreno conhecido, onde provas e procedimentos são suficientes para resolver o problema. Mas o roteiro lentamente começa a minar essa segurança. John Hobbs é um detetive experiente que acredita no método e na racionalidade, só que as evidências passam a apontar para algo que não se encaixa na lógica humana. Pessoas comuns, sem ligação entre si, começam a cometer assassinatos reproduzindo não apenas o padrão dos crimes anteriores, mas também a personalidade do criminoso já executado. O filme constrói tensão a partir da dúvida, depois da negação e, por fim, do isolamento do protagonista. A grande sacada é que o terror não está em sustos visuais, mas na ideia de que algo invisível pode se mover entre corpos com um simples toque. Um gesto cotidiano se transforma em ameaça, e quanto mais Hobbs tenta resolver o caso com racionalidade, mais percebe que está enfrentando algo que joga em outro nível de existência. Sob a direção de Gregory Hoblit, o filme aposta em realismo e sobriedade visual. Não há exageros sobrenaturais explícitos, não há criaturas digitais nem efeitos chamativos. A cidade é comum, os ambientes são cotidianos e a fotografia fria reforça a sensação de normalidade. É justamente essa escolha que fortalece o desconforto. Hoblit, que também dirigiu As Duas Faces de um Crime, entende que o medo mais duradouro é o que se infiltra em cenários familiares. A câmera frequentemente isola Hobbs no enquadramento, mesmo quando ele está cercado de pessoas, reforçando a solidão crescente do personagem. O mal aqui não se apresenta como espetáculo, ele circula como qualquer cidadão. Ele entra em delegacias, anda pelas ruas, conversa normalmente. O horror não grita, ele socializa. Azazel é o verdadeiro eixo da narrativa. Inspirado em referências antigas associadas a um anjo caído ligado à corrupção humana, o filme transforma essa figura em algo extremamente funcional dentro da trama. Azazel não possui forma própria e não depende de um corpo fixo. Ele se transfere de uma pessoa para outra por meio do contato físico, mantendo consciência, memória e identidade intactas. Ele não se fragmenta, ele apenas troca de hospedeiro. E o mais perturbador é que ele sabe exatamente o que está fazendo. Azazel não age por impulso nem por descontrole. Ele provoca, observa, manipula e testa. Ele quer que Hobbs compreenda o que está enfrentando. Quer que ele perceba a dimensão do jogo. Sua maior arma não é a violência direta, mas a permanência. Ele pode esperar dias, anos ou décadas. Ele não precisa vencer rápido, ele só precisa continuar existindo. E talvez seja justamente essa serenidade que o torna tão assustador. Ele não teme a morte porque, para ele, a morte é apenas troca de endereço. Um dos elementos mais icônicos do filme é o uso da música Time Is On My Side, da banda The Rolling Stones. A escolha não é apenas estilística, é conceitual. A letra fala sobre paciência e inevitabilidade, praticamente resumindo a filosofia de Azazel. Cada vez que a música aparece, ela funciona como uma assinatura da entidade, quase um cartão de visita sonoro dizendo que o tempo está ao lado dela. Não é uma trilha incidental, é uma provocação narrativa. A música deixa de ser apenas trilha sonora e vira argumento dramático.
Mas o aspecto mais sofisticado do filme está na construção da identidade da entidade através da atuação. O ator Elias Koteas, que interpreta Edgar Reese, não cria apenas um assassino carismático e perturbador. Ele estabelece um padrão corporal e psicológico extremamente específico para Azazel. O sorriso lateral carregado de deboche, o tom de voz controlado e provocador, o olhar penetrante e seguro, e a postura levemente inclinada, relaxada, quase confortável demais para alguém prestes a morrer, não são detalhes aleatórios. São fundações de personagem. O que torna isso ainda mais perturbador é a cena da câmara de gás no momento da execução. Rice não demonstra medo, não implora, não hesita. Ele conversa em aramaico, uma língua ancestral associada a textos bíblicos e tradições antigas, como se estivesse acessando algo muito mais velho do que o próprio sistema de justiça, que está prestes a matá-lo. A escolha do idioma não é gratuita. Ela reforça a ideia de que Azazel não é um mal moderno, não é um surto isolado de violência. É algo antigo, estruturado, paciente. Enquanto todos acreditam estar encerrando um capítulo, ele age como quem sabe que a história está apenas começando. E é justamente aí que o filme demonstra sua inteligência. Quando Azazel começa a trocar de corpos ao longo da narrativa, aqueles mesmos traços estabelecidos por Koteas passam a ser replicados pelos outros atores. O mesmo sorriso aparece em rostos completamente diferentes. O mesmo olhar firme e desafiador surge em personagens que até então eram comuns. O tom de voz irônico se mantém constante. A postura corporal inclinada, segura, quase divertida, reaparece com precisão. Isso cria uma continuidade assustadora, porque o espectador reconhece a entidade antes mesmo da confirmação do roteiro. É como se o comportamento fosse a verdadeira forma física de Azazel. Essa decisão evita qualquer efeito visual exagerado e prova que o terror pode ser construído com linguagem corporal. Em vez de maquiagem ou CGI, o filme usa performance. E isso envelhece muito melhor. Atenção, tripulação. O like é o combustível da nave. Sem ele, o vídeo fica orbitando sozinho no vazio do algoritmo. Então deixa aquele like espacial e nos ajude a chegar em outras galáxias. E ative o sininho para o YouTube te avisar quando sair conteúdos fresquinhos do forno. Outro detalhe interessante é que o filme nunca mostra Azazel em sua forma original. Essa escolha é estratégica. Ao não dar um rosto definitivo ao mal, a narrativa reforça a ideia de que ele pode ser qualquer pessoa. O horror não tem design fixo, ele tem comportamento. Vale destacar também o contraste construído com Denzel Washington. Enquanto Azazel é sempre seguro, estável e provocador, John Hobbs vai sendo progressivamente desgastado. A transformação do protagonista é interna. Ele começa confiante, certo de suas convicções, e termina confrontando algo que não pode ser algemado, interrogado ou condenado à morte. Talvez a maior curiosidade seja que Possuídos não depende de sustos fáceis. Ele aposta em conceito, performance e atmosfera. Em uma época em que o terror começava a se inclinar mais para o visual explícito, o filme escolheu confiar na inteligência do público. E isso é quase um ato de coragem. No fim, o que mantém Possuídos relevante não é apenas sua premissa sobrenatural, mas a forma como ele constrói a presença do mal, sem precisar mostrá-lo. Azazel não é memorável porque aparece demais. Ele é memorável porque sempre parece estar um passo à frente. E isso, convenhamos, é muito mais desconfortável do que qualquer susto repentino. Possuídos merece ser visto porque trabalha um conceito raro dentro do suspense sobrenatural. A ideia de um mal inevitável que não busca causa imediato, mas permanência. O filme constrói paranoia de forma progressiva, fazendo com que o espectador passe a desconfiar de cada interação social. Um toque deixa de ser banal e passa a carregar tensão. O antagonista é sofisticado porque não precisa provar força, ele apenas demonstra que sempre sobreviverá. Além disso, o desfecho não entrega conforto emocional fácil. Ele respeita a lógica construída ao longo da narrativa e reforça o tema central da inevitabilidade. Para quem aprecia a densidade moral de Seven ou o embate espiritual de O Advogado do Diabo, aqui existe uma abordagem menos glamurosa e talvez mais cruel, porque não há grandes discursos, apenas constatação. No fim das contas, Possuídos não é apenas um thriller sobrenatural, mas uma reflexão desconfortável sobre impotência. John Hobbs acredita na justiça e na lógica institucional. Azazel acredita no tempo. E quando a disputa é entre um homem e algo que atravessa gerações, a vantagem é evidente. O filme termina, mas a sensação permanece porque a ideia central é simples e perturbadora.
Você pode prender um homem, pode julgá-lo e executá-lo, mas como se derrota algo que pode ser qualquer pessoa ao seu lado? O mal aqui não precisa correr atrás de você. Ele pode apenas esperar você estender a mão. Se o vídeo de hoje te ajudou a escolher um bom filme para assistir hoje, sem te dar aquele spoiler, já deixa o like aqui embaixo. Pode parecer simples, mas esse clique ajuda demais o canal a crescer e faz o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas que também amam cinema. É totalmente gratuito e importante para a gente. E se você curte esse tipo de recomendação profunda, já se inscreve para não perder os próximos vídeos.